Dragolord de Gelo. Parte 2. Sua Majestade partiu. Quando ouviram isso, 6 dos conselheiros anões, o sumo sacerdote da terra, o diretor de produção alimentícia, o secretário de gabinete, o mestre cervejeiro, o mestre de cavernas e minas e o mestre da guilda mercantil, estremeceram de prazer. Era verdade que o rei feiticeiro não havia feito nada até agora. Ainda assim, eles não podiam descansar quando um ser, principalmente de uma raça que odiava os vivos, tão poderoso andava pelas ruas. As pessoas aqui reunidas precisavam garantir a segurança da cidade e de seu povo. Assim, eles tiveram que considerar os piores cenários possíveis que poderiam acontecer antes de se comprometer com um curso de ação. Por exemplo, o rei feiticeiro poderia ter se tornado violento de repente e iniciado um massacre de crianças. Essas preocupações os incomodaram por todo o dia e consideraram várias contramedidas e propostas úteis. Agora que o objeto de sua discussão sussurrada não estava mais aqui, o que havia de errado em saborear a doce liberação de seus fardos? Traga o vinho! Traga o vinho! Assim como a terra ressecada ansiava pela chuva, o álcool era essencial para que os corações exaustos se curassem. Ninguém poderia opor-se. Cedo ou tarde ele vai voltar, não? O ar ficou estagnado de repente, e uma escuridão recaiu sobre seus semblantes. Seus punhos fechados abaixaram sem forças. Devemos fugir. E para onde? Fugir depois que assinamos o pacto. Além disso, pedimos que tomasse nossa capital real, não é? Se estivéssemos no lugar dele, tenho certeza que ficaríamos com raiva. Bem, e ele ainda pode ficar com raiva, eu que não quero ser a pedra na bota daquele sujeito. Ah, pois é, entendo como se sente. Mas que milagre esse! O que aconteceu com o seu orgulho, mestre da guilda mercantil? Ah, não é como se pudéssemos fazer um acordo justo com uma coisa dessas, ou podemos? A lógica é que os negócios só podem ser feitos entre duas partes iguais em circunstâncias iguais, certo? Portanto, é impossível fazer um acordo adequado com alguém muito mais poderoso que você. Os anões suspiraram como um. Ninguém aqui sentiu que o rei feiticeiro deixaria de recuperar a capital real. Isso era óbvio apenas olhando para as feras mágicas que deixou para trás. Pois ele era um ser que se dava ao luxo de deixar monstros como aqueles mesmo sabendo que havia um dragão esperando-o. Mudando de assunto. Quando acham que ele vai voltar? Como vamos saber? Não é como se pudéssemos perguntar ao dito cujo. Se entrar aqui rindo e dizendo agora mesmo, tenho certeza que eu mijaria de medo. Essas foram palavras vergonhosas, mas ninguém ousou rir. Não podemos fazer nada. Se isso acontecesse, eu também ficaria todo mijado. Eu também. Acho que até posso ficar todo cagado. Eles se entreolharam enquanto pronunciavam essas indelicadezas. Aprendemos algo novo? Sabemos alguma coisa sobre esse tal de Gondo? Nada, só que ele reuniu os ferreiros rúnicos. Os ferreiros rúnicos. Os que irão para o reino feiticeiro. Quem sabe? Por que não convocamos um deles e perguntamos cara a cara? É algo a se pensar, mas vai nos deixar de mãos atadas a Sua Majestade, não? É muito perigoso agir precipitadamente. Afinal, só um idiota tocaria num crisol incandescente. É como diz, precisamos dizer aos ferreiros rúnicos que queremos que eles se mudem para o reino feiticeiro. Aí poderemos perguntar mais casualmente. O que me dizem? Melhor me deixar fora dessa. Os anões murmuraram, eu também em resposta. Que seja, melhor ficar sem perguntar. É burrada cavar buracos desnecessários e acabar caindo e morrendo em algum. Todos concordaram. Se irritassem a Ins por serem curiosos demais, muitas vidas poderiam se perder. Certo, vamos informar aos dois que não estão aqui sobre os negócios de amanhã, sobre não interferir com os ferreiros. Ouvi dizer que o comandante-chefe virá para cá depois, mas e o forjador mestre? Eu aviso ele. Disse o secretário de gabinete e completou. Estou interessado no tipo de obra-prima que ele produzirá. Além disso, estou curioso sobre o metal que o rei feiticeiro deu a ele. Ele só disse que era um metal raro, mas não pode ser mais raro do que a adamantite, não é? Me lembrava mais o Orixalcum, não reparou? Os anões eram uma raça subterrânea. Mesmo que o trabalho deles não tivesse nada a ver com metalurgia, eles estariam muito interessados em um metal que nunca tinham visto antes. Se ao menos pudéssemos manuseá-lo e fazê-lo mostrar a nós. Ele tem estado muito ocupado ultimamente, não é? Depois de receber o metal do rei feiticeiro, o forjador mestre retornou apressadamente para sua oficina. Todos sabiam o motivo de sua pressa e, portanto, não o impediram. Bem, a metalurgia deve estar indo no caminho certo, considerando que é ele. Sempre sobra alguns elos extras ao fazer uma cota de malha, então talvez possamos pegar alguns emprestados. Depois de um coro de aprovações, a sessão do conselho se dissolveu. E assim, seus corpos cansados ansiavam pelo descanso, mas os anões eram uma raça que sediava festas de bebedeira, mesmo quando falavam em fazer uma pausa.
O vinho parece ficar ainda melhor no local de trabalho, disseram enquanto bebiam destilados especiais, nativos de sua nação, com alto teor alcoólico. Em meio a tudo isso, o secretário de gabinete de repente pensou em algo e saiu da sala de reuniões, que agora era uma cervejaria. Desnecessário dizer que ele se encontraria com o forjador-mestre. A oficina do forjador-mestre era enorme, como convinha ao homem responsável pelas forjas em um país. Com toda a probabilidade, era um dos maiores edifícios em Feujrá. Empregava muitos artífices assim como seu calor, que podia derreter adamantite, e as batidas de seus martelos nas bigornas nunca antes haviam parado. Entretanto, estava em silêncio hoje, uma ocorrência que fez os cabelos do secretário de gabinete ficarem em pé. Ele tinha certeza de que os crisóis estavam sendo aquecidos. Isso porque a temperatura aumentou quando se aproximou deles. Nesse caso, qual seria a razão do silêncio? O secretário de gabinete acelerou o passo, como se impelido pelo mal-estar que tomava conta do seu ser. Ele tinha vindo aqui antes, então não havia hesitação enquanto avançava em direção ao crisol onde os ferreiros deveriam estar trabalhando. Ele viu os ferreiros, todos os quais eram rostos familiares. Incapaz de evitar, ele suspirou de alívio. No entanto, quando percebeu os olhares preocupados nos rostos dos ferreiros e a direção para onde todos estavam olhando, o mal-estar que tomou seu coração parecia voltar à vida. O que está errado? Enquanto perguntava, os olhos dos ferreiros se acenderam, como se o salvador deles tivesse chegado. Ele se trancou lá e não quer sair de jeito nenhum. Além de seus crisóis gigantescos, esta fundição também continha uma oficina para o uso pessoal do forjador-mestre, embora estivesse mais perto de uma fundição em miniatura por si só. O forjador-mestre era um profissional dedicado e, ao lidar com projetos importantes, muitas vezes ele se trancava por dentro e não aparecia por vários dias. Essa foi uma ocorrência bastante comum. Os discípulos do forjador-mestre e os outros ferreiros não deveriam ter aquele olhar angustiado em seus rostos. Isso é corriqueiro, não. É verdade que ele se tranca com bastante frequência, mas não há som de martelar. Já faz metade de um dia não, quase um dia inteiro. Ele só não está preparando os planos do projeto. Isso nunca aconteceu antes. O secretário de gabinete acariciou a barba. Ele não achava isso particularmente surpreendente. No entanto, se todos os forjadores se sentissem da mesma forma, provavelmente deveria ser uma emergência. E por que não abriram a porta? Está trancada. Não, não está. Mas sempre que o forjador-mestre entra lá, ele fica com raiva se alguém se intrometer. Entendi, então quer que eu abra, é isso. Seria difícil para os discípulos do forjador-mestre. Mas alguém de nível equivalente pode ter uma chance melhor de não incorrer na ira do forjador-mestre. Parece que fui azarado. Agora é tarde demais para voltar atrás. Claro, deixem comigo. Mas vá primeiro. Apenas haja como se eu insistisse que fossem, desse jeito ele não vai ficar bravo com vocês. Depois que os ferreiros lhe agradeceram, o secretário de gabinete se aproximou e bateu na porta. Porém, não houve resposta, independentemente de quantas vezes batesse. Temendo o pior, ele abriu a porta na base da força. Era a mesma sala de sempre. Surpreendentemente, mesmo estando a pouca distância de um enorme crisol, o clima estava aprazível. O ar climatizado foi devido a um sistema de ar-condicionado mágico. Quando varreu o ambiente com seus olhos, viu uma chama carmesim ardendo nas profundezas de uma fornalha. Lá, viu alguém de frente para o fogo. O quê? Ele está lá, é ele, não é? Assim que o secretário de gabinete estava prestes a suspirar de alívio, ele mais uma vez prendeu a respiração. Isso porque podia sentir algo estranho e inexplicável no ar porque o forjador-mestre estava em silêncio. De acordo com os ferreiros do lado de fora, ele deveria ter reagido imediatamente à invasão. Ei! Aquelas palavras eram pouco mais que um suspiro exalado, mas o homem deveria ter ouvido. No entanto, não houve resposta do forjador-mestre. Ei! O secretário estava nervoso e gritou, mas, como esperado, o forjador-mestre não reagiu. Ofegante, ele avançou para o lado do forjador-mestre. Hey! Que foi? Finalmente houve uma resposta. O secretário de gabinete quase desmoronou por causa da força que fugia de seus membros. Que foi? O que foi? Não me faça. As palavras do secretário de gabinete sumiram. Porque o forjador-mestre não se virou para olhá-lo. Preocupado com seu amigo, o secretário de gabinete o rodeou para olhar seu rosto. Ele parecia diferente do habitual, como se fosse um animal acuado. Mais importante que isso, ele tinha uma expressão horrível no rosto, como se estivesse pronto para massacrar seu próprio povo. O que aconteceu? O rosto do forjador-mestre finalmente se moveu em resposta às palavras que foram ditas sem querer. Não, apenas seus olhos se moveram, virando-se para olhar o rosto do secretário de gabinete. O que aconteceu? O que aconteceu?
A mão do forjador-mestre se mexeu. Pegou a pinça, tirou o lingote de metal quente do fogo do crisol e jogou no secretário. Ova! O secretário retirou desesperadamente, e o lingote caiu no chão com um baque surdo. Seu desgraçado! Quer me matar? Ele não podia tolerar isso, nem mesmo de um amigo. Entretanto, o forjador-mestre sorriu friamente. Matar? Bem, se é assim que pensa. Então, ele estendeu a mão e pegou o lingote. Ferreiros normalmente usavam luvas resistentes ao calor, mas o mais chocante era que o forjador-mestre não. Ele também não usava nenhum item mágico que desse tal efeito. Ele havia agarrado o lingote de metal quente com a mão sem nenhum tipo de proteção. Tão imprudente e ridículo fora seu movimento que o secretário imaginou que podia cheirar e ouvir a carne do forjador-mestre chiando. O forjador-mestre praticamente cuspiu suas palavras para o secretário de gabinete de olhos arregalados. Sequer esquenta. Quê? Como assim? Essa maldita coisa não esquenta de jeito nenhum. Antes que ele percebesse, o secretário de gabinete pegou o lingote jogado em sua direção. Por um momento, ele imaginou que estava emitindo um calor escaldante, mas não estava nem um pouco quente. Na verdade, era surpreendentemente frio. Mas o que diabo é isso? Uma pergunta inútil. Em todo o conhecimento que o secretário de gabinete tinha, havia apenas uma coisa que correspondia à descrição de um metal que não esquentava mesmo quando aquecido. Assim, a questão era apenas uma formalidade. De fato, as próximas palavras do forjador-mestre confirmaram suas suspeitas. É o lingote que aquele maldito me deu. Eu o aqueci por um dia inteiro e não esquenta. Eu o martelei e não amassa. Eu não consigo nem sequer deixar um arranhão. Como diabos eu devo fazer uma armadura com isso? Você não acha que lhe deu um metal que mesmo ele não poderia trabalhá-lo? Eu gostaria de pensar assim também. Mas olha, tem uma espada curta feita do mesmo metal. Só com ela que consigo fazer alguma marca no lingote. Mas que porra que o artesão mais experiente significa? Agora me sinto como um idiota que só pode ficar encarando um pedaço de metal desconhecido. O secretário de gabinete lutou para pensar em como confortar o forjador-mestre. Então, e se perguntasse a ele como trabalhá-lo? Quem é o mais esperto, aqueles que perguntam quando não sabem, ou aqueles que não perguntam quando não sabem? O ditado é esse, não é? Enfim, os anões dos dias passados tinham razão. Mas, de que minha experiência serve? Olhe minhas mãos. Com vigor, ele mostrou as mãos. Eram um par de mãos de artesão, grossas, pesadas e marcadas por velhas queimaduras. Qualquer artífice poderia se orgulhar disso. Eu manuseio metais desde que eu era um mero discípulo. Desde então eu pratiquei minha profissão mais do que qualquer outro. Por isso que me elogiaram como o mais notável artífice entre meus colegas. E a razão para isso é porque trabalhei mais do que qualquer outro. O rosto do forjador-mestre estava torcido de rugas. Eu dediquei a minha vida para ser um ferreiro. Eu não acho que nada é impossível, e eu sempre acreditei que qualquer metal pode ter a forma desejada. Eu sou uma piada mesmo. Haha! Onde eu estava com a cabeça? Eu não sou nada mais que um sapinho iludido no fundo do poço. E pensar que me atrevi a me chamar de gênio. Eu fui tão idiota. Calma, tudo o que precisa fazer agora é começar a aprender de novo, não acha? Isso mesmo. A verdade nua e crua. É tão verdade que até me dói só de ouvir. O forjador-mestre apertou firmemente o lingote na mão. O fato do rosto do forjador-mestre ter ficado completamente pálido preocupou o secretário de gabinete. Que seja, você tem razão. Tudo o que preciso fazer é começar a aprender novamente. Então, o que veio fazer aqui? O que eu, seu ID? Ah, deixa quieto. Ele já deixou a cidade. Realizaremos uma reunião do conselho amanhã, e eu vim buscá-lo. Além disso, não interfira com os ferreiros rúnicos. É por isso, Então, nos vemos amanhã. O secretário de gabinete ainda se sentia desconfortável, mas não conseguiu mostrar isso. Fadiga do corpo traduzia a fadiga do espírito. O forjador-mestre provavelmente se recuperaria depois de uma boa noite de descanso. Depois de se forçar a aceitar essa explicação, o secretário de gabinete voltou para casa. No entanto, no dia seguinte, ele descobriu que o forjador-mestre havia desaparecido com o lingote.